Olá, José Manuel Fernandes, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. José Manuel, diga-me uma coisa, como é que um maoísta da UDP se transforma em alguém defensor da liberdade? Olha, eu diria que são dois caminhos diferentes. Um primeiro caminho é, enfim, o maoísmo não aconteceu por acaso, aconteceu porque havia circunstâncias particulares, o país era um país que vivia sem liberdade e na busca da liberdade às vezes cai-se em outras ilusões e, enfim, nós temos que nos transportar ao que era o princípio dos anos, fim dos anos 60, princípio dos anos 70, e na altura não havia bem ideia do que era a ideia é que a Revolução Cultural era assim uma coisa diferente do que foi, não é? Aquilo foi uma catástrofe, foi uma forma de Mao Tse-tung reforçar o seu poder e destruir os seus adversários, mas tinha-se a ideia que não, que era uma forma de os partidos comunistas regressarem à sua pureza original que é uma coisa utópica. E, portanto, quando havia a ideia de combater um regime que era autoritário, tanto que era eu tinha na altura 16 anos, 15 anos, 16 anos, reparemos, é uma altura em que hoje quase não se fala de política com essa idade, não é? Portanto, naqueles momentos a pessoa fica um bocado apaixonada por aquelas ideias, uma coisa assim um bocado utópica. Depois, quando nós caímos, quando nós percebemos o que é que se passa, e isso percebe-se em várias alturas, não é? Percebe-se, não, é uma aprendizagem que acontece, quer por perceber o que são aquelas organizações que nós fazemos parte, que são profundamente autoritárias e profundamente antidemocráticas, e por outro lado, perceber o que é a experiência do comunismo real, e portanto o que é que tinha sido realmente a realidade na China, aquilo que era o fundamental, que era a inspiração da liberdade, veio ao de cima novamente, não é? Portanto, e sobrepõe-se à tentação, digamos assim, e à ilusão, que é uma ilusão trágica, uma ilusão dramática causada por aquele tipo de ideologias. Portanto, é um bocadinho isto, é uma mistura entre uma pulsão inicial de ser contra um regime autoritário, achar que a solução era uma coisa que parecia libertária, mas não era, era profundamente autoritária, perceber, e eu acho que este aspecto é importante, quem mergulhou de forma muito profunda e digamos, total, e não foi apenas assim, às vezes, coisas superficiais, quem mergulhou de forma bastante profunda no que é a ideologia e a forma de pensar dos partidos marxistas-leninistas, maoístas, o que quisermos, e a certa altura percebe que aquilo está errado, tem que fazer uma ruptura, que é uma ruptura que não é apenas achar, epá, isto aqui há um enganozinho, não, aquilo é realmente necessário uma ruptura radical. E essa ruptura radical obriga-nos a dizer isto estava tudo errado, não é um problema de detalhe, não é isto correu mal, não é isto que correu mal, não, é isto estava tudo errado desde o princípio. Portanto, portanto é por isso é que muitas vezes é preciso até ao Karl Popper, é preciso ir a essas coisas todas, ir às raízes e perceber aquilo estava tudo errado. E não é só tudo errado, aquilo é extremamente perigoso, extremamente destrutivo e, portanto, não é um detalhe, não é um erro de percurso, não é um engano, não é uma falha, não, aquilo é estruturalmente errado e, portanto, a partir do momento que nós percebemos isso, não há alternativa, portanto, só se pode ser o contrário daquilo, portanto, quando se percebe que que a consequência lógica daquele tipo de regimes é de facto uma noção autoritária do mundo, uma noção que o dirigismo, que o historicismo é uma forma de achar que há uma elite que pode impor às pessoas o caminho para onde elas vão e que isso só pode conduzir a ditaduras e, portanto, quando se percebe isto, diz não, eu tenho que romper com isto, não é apenas achar que isto foi um erro de percurso, não, isto vai sempre conduzir a este tipo de coisas. E se vai sempre conduzir a este tipo de coisas,
eu tenho que tenho que me tornar, quer dizer, eu não posso ser apenas um companhão de ruta que a certa altura foi por outro caminho. Não, tem que ser anti. Portanto, eu tenho que ser, se quisermos, anticomunista, sem preconceitos, sem estados de alma. E isso é uma coisa que muitas pessoas às vezes acham estranho, mas é a evolução normal de quem, tendo aderido intelectualmente a uma doutrina, percebe que essa doutrina está errada, e no momento em que está errada, tem que perceber porque é que está errada e ir até ao fundo das suas convicções e perceber tudo e dizer, não, isto não exige apenas um distanciamento, isto exige uma ruptura. Apesar de ter feito a pergunta um bocadinho provocatória a brincar, mas eu percebo perfeitamente como é que quando se é jovem se é comunista, sinceramente, apesar de nunca ter sido, mas percebo perfeitamente, acho que quando somos jovens queremos mudar, somos contra o sistema vigente, queremos mudar e toda a linguagem é uma linguagem atrativa. Aquilo que eu não consigo perceber é como é que há pessoas, não estou a falar daqueles que sabem exatamente o que é ideologia e sabem porque é que a seguem, mas aquelas pessoas que são boas pessoas, são pessoas que efetivamente acreditam que são bondosas e apesar de todas as evidências, se mantêm toda a vida a acreditar numa ideologia que demonstrou, vezes sem conta, pelo mundo todo, que levou sempre para a pobreza, para a miséria, muitas vezes até para situações muito mais dramáticas de destruição de países. Olha, eu já tenho tido essa conversa até com pessoas que conheço e com quem mantenho relações, e há às vezes algumas explicações, digamos. A explicação das pessoas mais, digamos, que têm consciência de facto do problema é que no limite, é a explicação leninista, portanto, que é isto tem que ser feito mesmo com toda a dor que causa, porque há um objetivo final melhor. E há pessoas que ainda continuam a acreditar nisso. Portanto, digamos, quando o Marx escreveu que era preciso que isto tinha que passar pelo proletariado, enfim, não sei até que ponto é que ele estava convencido disso, mas escreveu e, portanto, é um momento em que ele tem essa visão. Depois, não há dúvida que o Lenin e o Trotsky, atenção, não é só o Lenin, é o Lenin e o Trotsky e o Stalin, claro, depois a um nível, digamos, de execução que já era do domínio da paranoia, levam isso à prática no sentido de dizer, digamos, os meios, a chave é esta, os meios justificam os fins, ou melhor, os fins justificam os meios. Portanto, o fim é glorioso e, portanto, se eu preciso chegar àquele fim, eu tenho que passar por meios, os meios são desagradáveis, mas é um bocadinho como se eu tiver que deixar, para vencer uma batalha, ter que deixar algumas pessoas mortas pelo caminho. Portanto, é a batalha, acabou-se. E eu, enfim, que já conheci pessoas que têm consciência absoluta de todos os crimes, têm tudo. E eu tenho a certeza absoluta, por exemplo, que pessoas como o Álvaro Cunhal não podiam, sabiam, tinham consciência. Eu conhecia, por exemplo, muito bem, enfim, não conhecia muito bem, mas conhecia relativamente bem alguém que esteve muito por dentro e foi muito próxima de Álvaro Cunhal, que foi Cândido Ventura. E que rompeu depois também com o Partido Comunista e se afastou enfim, ela viveu muitos anos na Checoslováquia, antiga Checoslováquia, até com cargos de muita responsabilidade por conta do Partido Comunista, e é muito interessante perceber que o momento em que ela começa a ter dúvidas, o momento em que ela começa interiormente a separar, digamos, a desligar-se, a dificuldade que isso é, porque ela tem a vida toda dela, ela tem a vida, não só a vida como, digamos, as relações, a família, a filha, por aí adiante, está entre dois mundos, pendurado entre dois mundos, não tem para onde ir, porque aqui, se viesse para cá era presa, lá se divergisse era presa, portanto estava numa situação absolutamente infernal. Só quando finalmente há a liberdade, e portanto Portugal, ela pode voltar a Portugal, é que ela finalmente pode separar-se. E ela teve uma relação muito próxima com o Álvaro Cunhal e percebia isto, e ao mesmo tempo que
ela não é, nunca foi capaz de, por exemplo, julgo eu, digamos, ela rompeu totalmente com estas ideologias e tinha uma noção absoluta do que era este regime, apesar de ter levado muito tempo, digamos, numa situação de mentiras, chamemos de assim, ou de disfarce. Ela percebe, ela contou muitas histórias sobre até que ponto Álvaro Cunhal tinha consciência disso, nomeadamente quando foi o golpe de Praga em 68, em que houve muita tensão com a comunidade portuguesa em Praga, que a maior parte dela, portanto os comunistas portugueses estavam na Checoslováquia, a maior parte deles depois entrou em ruptura com o Partido Comunista, nomeadamente na altura o pai do Cláudio Torres, por exemplo, como é que ele se chama, agora não estou a lembrar, sei que é o pai do Cláudio Torres, agora não estou a lembrar o nome dele. E isto acontece precisamente porque há aquela ideia, o fim é magnífico, a utopia maravilhosa e, portanto, nós temos que deixar alguns corpos pelo caminho, pronto. Mas isto estou a falar das pessoas que, no fundo, tanto leram mais, estudaram mais, envolveram-se mais, levaram isto até a um certo limite. Depois há, obviamente, que nisto como em todo lado, há tudo, não é? Também há os que, por uma razão ou outra, usam aquilo como se usam noutras forças políticas, portanto, poder, ambição, essas coisas todas, mas isso não conta, não estou a falar disso, até porque no nosso caso concreto nunca houve, exceto durante um período curto, a seguir ao 25 de Abril, não houve propriamente poder, enfim, há nas autarquias locais, mas a mesma noção de ocupação do poder por motivação deste tipo de forças políticas. Agora, há também, ao mesmo tempo, uma vontade, e eu também noto isso, uma vontade de não conhecer, não querer saber, de negar a realidade, não querer acreditar. Eu devo dizer que numa certa fase custou-me acreditar, não é? Portanto, no primeiro momento em que uma pessoa, a certa altura, quando começa a ter dúvidas, começa a ler, começa a investigar, começa a ver, a certa altura, quer dizer, mas isto é possível, isto aconteceu mesmo? Epá, é mesmo possível que Stalin tenha morto mais pessoas que Hitler? É mesmo possível que, quer dizer, e a primeira vez que uma pessoa põe essa pergunta na cabeça e a seguir vai tentar ver se é verdade ou se é mentira, é um choque. É uma coisa que abala qualquer pessoa, e há pessoas que preferem não tocar nos assuntos, não querer saber. E eu devo dizer que conheço pessoas assim, não é? Portanto, preferem, pá, está bem, porreiro e tal, mas isto, há muitas injustiças, portanto, como há muitas injustiças, a gente vai ficando por aqui. E, portanto, não levam a sua reflexão até ao limite, até às últimas consequências. Estava a dizer várias vezes, disse uma coisa que é: eu conheci, e você é um dos principais. Ou seja, se há alguém, há poucas pessoas em Portugal que depois de 25 de Abril tenham, de certa forma, participado tão de perto com a evolução do país, porque provavelmente entrevistou todos os primeiros ministros, provavelmente não, penso que entrevistou todos os primeiros ministros que nós tivemos nos últimos 40 anos, se calhar conheceu a maior parte dos líderes. Não todos não, mas algumas. Eu diria, pronto, mas se não os entrevistou, de alguma forma interagiu com eles. E como é que, ou seja, como é que alguém que consegue abstrair-se, mas também está no jogo, como é que viu esta evolução destes 40 anos? E, essencialmente, aquilo que me interessa mais, como é que viu a evolução das pessoas? Isto é, as pessoas nunca são, ninguém é o mesmo com 20, com 30, com 40, com 50. Nós, quando pensamos no Mário Soares, no pós-25 de Abril, ele não é o mesmo quando está nos últimos anos da sua vida. E o que é que mais o marcou? Ou seja, quem foram as pessoas que mais o marcaram num determinado momento na evolução que tiveram, que mais o desiludiram, que mais impactaram na sua vida e que acha que mais impactaram na vida portuguesa dos últimos 40 anos? É muito difícil porque, digamos, houve muita gente, teve momentos diferentes, e às vezes difíceis, não é? Devo dizer que houve. Eu vou dizer alguma coisa que talvez um bocadinho surpreendente, deve ser.
digamos, houve períodos, digamos, quando eu num período de transição, me afastei me afastei, rompi com aquele tipo de organizações. Há um momento em que uma pessoa diz: "Epá, esta história de pensar em política, não sei o quê", portanto, e ocupei-me de outras matérias, portanto, comecei a preocupar-me com outras matérias, fui estu ocupei-me voltei a estudar, andei o jornalismo que fazia na altura era mais um jornalismo em que quase não tocava nas áreas políticas, andava por outros temas. E depois, portanto, a pessoa pensava: "Bem, há mais maneiras de eu contribuir para para melhorar o mundo", digamos assim, para que as coisas fiquem um pouco melhores, fiquem um pouco melhores. E e e ao longo dos anos, a pessoa vai encontrando pessoas que olha, uma pessoa com quem há poucos políticos que eu me tenha tornado amigo, eh, talvez nenhum, ou quase nenhum, exceto um. Há um político que eu me tornei amigo e sou hoje amigo mesmo. E essa pessoa é uma pessoa com quem tenho uma relação, de facto, próxima. Não sei se vou meter alguma inconfidência, mas que é uma coisa que vem logo desde os anos 80, portanto, esse momento de passagem. Eu escrevi um livro com ele e, portanto, também não é assim nada de muito surpreendente, que é Carlos Pimenta. Portanto, que foi uma figura muito importante no PSD dos anos 80, e depois foi mandado para Bruxelas, e depois foi corrido de Bruxelas, e depois fez a sua vida, teve que ir à sua vida, não é? Portanto, mas é uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito, muito próxima, de quem tenho muita, que aprecio muito. Devo dizer que se me pedirem para escolher, por exemplo, um primeiro-ministro, eu vou dizer que aquele primeiro-ministro que eu de todos cá por talvez admirar mais, é Passos Coelho. E eu tenho dificuldade, por exemplo, em falar de Sá Carneiro. Eu disse que eu gostei de todos os primeiros-ministros, eu nunca estive com Passos Coelho, nunca estive com Sá Carneiro, nunca entrevistei e nunca estive com ele. Portanto, também eu era bastante novo na altura, eu tinha 23 anos quando ele morreu, portanto... Permita-me só fazer aqui uma pequena brincadeira. Deve ser o único português que não teve com Sá Carneiro, porque toda a gente é herdeiro de Sá Carneiro e toda a gente. Sim, mas eu não procuro ser herdeiro de quem não sou. Não procuro ser herdeiro de quem não sou. Portanto, e por isso não posso dar opinião sobre alguém que não, enfim, Claro. como Mário Soares tive muitas vezes, e Mário Soares é uma pessoa que tem, pela qual eu acho que teve momentos ótimos e momentos péssimos, e portanto acho que teve fases em que era, lembro, por exemplo, de uma altura em que eu colaborava numa revista chamada Risco, que é uma revista importante na transição deste grupo de pessoas, porque isto não foi só eu que fiz este movimento, não é? Houve mais gente, nomeadamente o João Carlos Espada, por exemplo, que é uma pessoa muito importante neste grupo, talvez a pessoa mais importante em termos de reflexão e de pensamento. E ele foi diretor dessa revista Risco, e nessa revista Risco há uma entrevista feita com Mário Soares logo no início do seu primeiro mandato. É uma entrevista que, salvo erro, julgo que ocupa 2 edições da revista, ou coisa assim. Ocupa, quer dizer, é desdobrar em 2 edições. E é muito interessante, porque é uma fase diferente de Mário Soares daquela imagem final, que eu acho que era uma imagem já um pouco... Pronto, a certa altura, quando Mário Soares sai da presidência, em 95, 96, eu participei com ele num seminário, coisa assim um bocado a porta fechada, em Vila Moura, e na altura fiquei um bocado surpreendido, porque de repente ele estava com referências um bocadinho diferentes daquela que eu tinha
na cabeça de 10 anos antes, não é? E depois, pronto, ele fez o seu caminho, foi numa direção um pouco diferente, mas isto eu acho que são coisas que fazem parte da vida, digamos assim. Não quero, quer dizer, acho que teve a ver Eu interrompi há bocadinho, estava a falar do Passos Coelho e, entretanto, eu interrompi-o. Sim. E porquê Passos Coelho? Porquê Passos Coelho? Porque Passos Coelho foi dos mais inesperados, não é? Não se esperava que Passos Coelho pudesse estar à altura do desafio que teve pela frente, porque não é que ele, digamos, que politicamente fosse o maior astro, não é? No sentido de conseguir, por exemplo, explicar bem as políticas, ou mobilizar as pessoas, ou ter noção para apanhar o espírito do tempo. Mas, ao mesmo tempo, quando nós temos consciência da dimensão da dificuldade daquele momento vivido, e do facto de, em 3 ou 4 alturas que foram decisivas, ele ter dito não, que é a coisa mais difícil que qualquer político pode fazer, é dizer não. Eu acho que há 2 momentos absolutamente decisivos, que é o não ao Ricardo Salgado e o não à admissão de Paulo Portas. E a forma, quer dizer, a forma como ele me parece que é uma pessoa modesta, pronto, que é uma coisa que também é rara na política, mas ao mesmo tempo muito determinada, saber muito bem para onde é que quer ir, é uma coisa que me faz, que eu admiro, independentemente de poder haver outras coisas que a gente diz, pá, calhar fazem falta algumas das qualidades, das habilidades de que o Costa é capaz. Talvez, se com as habilidades de Costa, aquilo tivesse sido mais fácil do que foi. No entanto, não estou a ver, por exemplo, António Costa ser capaz de fazer o que ele fez, de maneira nenhuma. Em termos daquilo que, num momento difícil, é preciso decidir o que é difícil e ele decidir. Não quer dizer que tenha decidido sempre bem, não quer dizer que todo estivesse de acordo com tudo, não quer dizer que as coisas tivessem todas corrido bem, mas há ali um lado penso que há ali um lado de ter noção do que era prioritário, que é importante e que é diferente, por exemplo, de Durão Barroso ou de outros primeiros ministros que nós tivéssemos tido, ao mesmo de Cavaco Silva, que é uma coisa completamente uma coisa diferente. Eu, por exemplo, não faço particular bom balanço do último mandato da passagem de Cavaco Silva pelo Presidente da República, da forma como ele não ajudou em momentos cruciais este processo em que era necessário reformar mais o país do que ele foi reformado durante o período da Troika. Agora, indo para os nossos tempos modernos e para os últimos 2 anos, toda esta questão da pandemia, e a mim pessoalmente, aquilo que aconteceu, eu falo de Portugal, que nós vemos em Portugal, um bocadinho, mas não é só Portugal, é no mundo. Foi um choque para todos nós e vivemos num tempo algo estranho, parece que parou a nossa vida, parece que ficou assim meia parada num tempo. Mas há uma coisa que a mim me impressionou muito e negativamente em Portugal. Já não estou a falar da resposta política, do aproveitamento político de uma pandemia para criar até uma cultura de medo que a mim me deixa completamente doido, sinceramente. Há 2 coisas que a mim me impressionaram, que é uma, e posso estar errado, mas é a forma como o jornalismo, a maior parte do jornalismo parece que desistiu de fazer jornalismo e tornou-se quase um megafone daquilo que é a voz dominante nos últimos 2 anos. E a outra é a forma como os portugueses aceitaram subjugar-se a quase uma ditadura de uma pseudociência e eu vejo pessoas na rua sozinhas, com máscaras, sem ninguém a 2 quilómetros. Parece que é algo que eu não esperava, ou seja, esperava-me. Não sei se é aquela coisa que nós ouvimos dizer, desde miúdos, que acabamos por acreditar que os portugueses não se governam, nem se deixam governar. Eu acho que nos 2 últimos anos se deixaram governar demais.
Mas já não estou a falar sequer da questão do partido que está no poder, estou a falar de toda esta cultura de 2 anos eu sobre isso eu esta semana, na última semana, fiz um dos meus programas na rádio do Observador, foi precisamente sobre a forma como o jornalismo tinha acompanhado a pandemia. E foi um programa crítico, porque eu acho que não acompanhou muito bem, houve uma obsessão com algumas, em vários momentos, uma obsessão com dar mais notícias. Portanto, isto não foi uma especialidade portuguesa, digamos. Devo dizer que encontrei na altura até estudos dos Estados Unidos, em que nos Estados Unidos aconteceu o mesmo. Portanto, a ideia de que a nossa missão de serviço público passa por, de repente, termos que dizer às pessoas o que é que têm que fazer para elas se protegerem, e isso, consciente ou inconscientemente, acaba por transformar-nos em braços acríticos da governação. Quer dizer, não há outra forma de dizer isto, penso eu. E eu acho que isso aconteceu demasiadas vezes, durante demasiado tempo, sem capacidade de olhar para a realidade de forma, não estou a dizer, quer dizer, atenção, eu, em relação a muitos temas da pandemia, acho que houve, não defendo nada, nenhuma das teorias sobre vacinas ou teorias sobre não existência de doença ou coisas assim do género, que por aí andaram, não é isso que eu estou a dizer. Mas há muita coisa sobre a qual não havia consenso científico, havia decisões políticas apoiadas por alguns cientistas, ou cientistas que eram escolhidos para dar as suas opiniões antes dos políticos tomarem as suas decisões. Eu até dei o exemplo de como me fez imensa impressão como é que a imprensa mundial, não é a imprensa portuguesa, a imprensa mundial perseguiu a Suécia, porque a Suécia tem seguido um caminho diferente, e nós hoje verificamos que a Suécia tem resultados melhores, por exemplo, que Portugal, sendo um país que, em termos de posição no mundo, quer dizer, há países que estão mais expostos. Um país como o Reino Unido está mais exposto que Portugal. Está mais exposto que Portugal. Não há maneira de ser. Quer dizer, quando há uma cidade de 9 milhões de habitantes, uma cidade como Londres, com 20 habitantes como Lisboa, onde as pessoas vivem mais amontoadas do que se vivem em Lisboa, quando há não sei quantos aeroportos, onde passam 20 vezes o que passa, não sei se é 20, mas pronto, estou a dizer alogoricamente, não tomem isto por valor real, o que passa pelo aeroporto de Lisboa, quando há uma circulação, quando há uma mixigenação de culturas como há no Reino Unido, isto expõe o Reino Unido de uma maneira que, digamos, aquilo é um hub. O Reino Unido é um hub. Portanto, nós não somos um hub. Não somos um hub. Temos aqui umas coisas, um bocadinho, há umas pessoas que passam por aqui, vindas da África e tal, mas não é nada, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver com o que é a realidade do Reino Unido, ou a realidade de uma cidade como Nova Iorque, por exemplo, um estado como Nova Iorque, uma cidade como Nova Iorque. Nada, nada, nada. Portanto, portanto, não podemos comparar uma coisa com a outra. Mas com a Suécia, que é um país marginal na Europa, que até por acaso tem uma porcentagem de imigrantes maior que a nossa, portanto, se calhar com problemas que até poderiam ser mais acentuados que os nossos, precisamente pela presença dessa comunidade. Mas onde também não é um hub, como nós não somos, de um país semelhante, porque é que não nos comparamos com a Suécia? Oh, meu, comparámos, mas achámos que eles estavam sempre piores, só que eles, no fim, estão melhores, não é? Mas não fomos só nós. Fomos nós, foi toda uma imprensa de todo o mundo, pá, os suecos, pá, gente estranha, pá, gente que dá responsabilidade às pessoas, gente que permite as pessoas decidirem por elas. Bem, no fim do dia, se calhar estamos a perceber que havia vários caminhos, nem tudo tinha que ser o mesmo. E, portanto, houve claramente falta de sentido crítico do jornalismo, foi o tema, eu esta semana estive a discutir isto, tenho completamente essa opinião. Em relação ao que se passou em Portugal em particular,
E o que se passou em Portugal com a população portuguesa, eu acho que nós não podemos dissociar isso de algo que, que é muito marcante. Quer dizer, nós temos quer dizer, um país que tem a segunda ou a terceira população mais envelhecida da Europa, e se passarmos para o mundo, como no mundo, mais que na Europa, só o Japão, portanto, ficamos particularmente mal. Quando estamos perante uma doença que afeta sobretudo as pessoas mais idosas, quando as pessoas mais idosas têm tendência a ter mais receios, eu acho que isso é uma reação quase, eu diria que quase normal, digamos. Mas muitas vezes eu vi jovens mais com essa atitude até do que alguns idosos. Porquê? Eu já me interroguei sobre isso. Já me tentei interrogar sobre isso. Porque é que eu andava, porque é que eu vou para a rua? Por causa das escolas. E por causa da disciplina imposta nas escolas. Eu agora, por exemplo, quando ando, enfim, eu moro numa zona isolada, portanto tenho uma situação, se quisermos, do ponto de vista da pandemia, privilegiada, mas trabalho num bairro de Lisboa, portanto uma zona residencial, habitada por muita gente idosa, mas onde há várias escolas. E eu reparo que às vezes nas ruas as pessoas que andam com máscara são os miúdos. E eu acho que os miúdos andam com máscara porque exigem, que lhes impuseram essa disciplina dentro da escola. E impuseram porquê? Porque os professores também são muito idosos, as pessoas têm muito medo, mas apesar de tudo, eu aí também quero dizer isto, apesar de tudo, eu, eh, nós neste momento estamos com, enfim, Chicago é uma cidade gigantesca, enfim, não sei qual é o tamanho exato da cidade de Chicago, mas há esta última semana, não houve aulas em Chicago porque os professores fizeram greve porque não aceitam que as aulas estejam abertas, porque têm medo. Epá, não há outra maneira de dizer isto, têm medo. Portanto, e os sindicatos lá votaram maioritariamente, portanto há uma greve. Portanto, lá enfim, o sistema americano é diferente, há uma autonomia, os counties têm uma enorme, os counties que enfim, não é bem os nossos conselhos, é uma coisa um bocado maior, mas têm uma grande autonomia para gerir a educação. Ali, de repente, o sindicato lá do sítio disse, nem pensar nisso, porque nós não, isto é para aulas à distância, porque o vírus anda por aí, o vírus anda por aí. Quer dizer, apesar de tudo, o nosso Mário Nogueira não fez, não conseguiu fazer o mesmo cá, não é? Nós vamos voltar às aulas esta segunda-feira, próxima segunda-feira, portanto, enfim, quando as pessoas estiverem a ouvir isto, já teremos regressado às aulas, e, portanto, não chegamos ainda a esse ponto. Mas eu penso que a parte dos miúdos é um bocadinho, é um bocado por causa disso, sobretudo, porque eles depois quando iam, enfim, quando lhes davam liberdade de ir enfim, falando de Lisboa, para o bairro Alto ou para o Castoré, talvez não se comportassem bem assim. Alfredo, uma última pergunta que estamos mesmo a terminar isto aqui. Agora tinha para aí umas 10, mas já não posso fazê-las. Alguém que vive há 40 anos, tão embrenhado na realidade, tão próximo do bom e do mau que a mesma tem, de tantos podres da sociedade, ainda mantém a capacidade de sonhar ou o realismo mata o sonho? Não, eu acho que a gente tem que manter a capacidade de sonhar. Olha, se eu não sonhasse, não tinha feito o observador. Eu fiz o observador na altura, eu agora tenho 64, na altura tinha 57, portanto aos 57 anos. Toda a gente disse era uma loucura, mas meter um jornal online em Portugal, uma coisa assim impensável. Nós fizemos um jornal online e agora estamos a fazer uma rádio, que é uma coisa, enfim, se nós não temos a noção de como podemos fazer coisas, não vale a pena, não é? Portanto, é evidente que há muitas coisas que de vez em quando apetece dar um pontapé e dizer, vou acabar com isto e vou tratar da minha vida, ler livros, que falta, tenho tanta coisa aqui para ler que não li ainda, ver os filmes todos deixei por ver, poder passear de vez em quando, eu tenho cães para passear aqui na serra onde vivo, mas ao mesmo tempo acho que o país tem possibilidade de, não consigo desistir.
Muito obrigado, irmão Fernandes. Eu espero que assim continue. Eu lembro-me que fui um assinante desde o início do Público, que na altura, para mim, marcou uma mudança grande em Portugal. Depois perdeu-se, isto na minha opinião. Sou assinante desde o início do Observador, aquilo que lhe peço é que não aconteça o mesmo e que não se perca, que se mantenha um jornal que efetivamente consegue ter um papel e uma importância diferente no combate pela liberdade em Portugal. Muito obrigado por esta conversa. Obrigado, eu também. E vamos todos continuar a acreditar que Portugal vai melhorar. Muito obrigado. Obrigado.